Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Adam, eu sou formado em Educação Musical na Universidade Vale do Rio Verde em Três Corações. E a finalidade desses vídeos que eu vou postar é justamente o ensino do MTS, Método de Teoria e Solfejo, segunda edição, com aplicação ao inário. Esse método é utilizado na Congregação Cristã no Brasil para a formação de músicos. Nós estamos com 12 módulos, eu vou passar módulo por módulo. A finalidade desses vídeos é justamente tirar uma dúvida que possa ter ficado na aula presencial, e também, às vezes, um aluno está ausente por um motivo ou outro e não assistiu àquela aula específica, ele pode vir assistir aqui e estar junto com o grupo. Senão, se perder muito o que está acontecendo, depois não consegue mais acompanhar o grupo, precisa ficar para o próximo grupo. Então, nós vamos começar hoje com o primeiro módulo. Eu gostaria de explicar que às vezes eu vou falar, desconsidera isso, não use isso, risque aquilo, mas esse é o meu método de ensino, a minha didática. Como eu disse, eu sou professor, eu tenho meus conceitos, não estou discordando do que está escrito aqui 100%. Algumas coisas foi falha, deixaram passar, outras coisas às vezes cada um pensa de uma maneira, mas eu vou utilizar do meu conhecimento e do que está escrito aqui para o máximo de absorção possível para cada aluno. Nós vamos começar hoje com o primeiro módulo. Nós temos muita leitura que será feita, porque se eu falar leiam o primeiro módulo, depois assistam a aula, nem todos fazem e deixam de ver certas coisas. Então eu vou ler com vocês, tá? Na página 7 diz assim: música. Música é a arte dos sons. Então isso é um resumo, né? Um significado para música, de muitas definições que acharam. Algumas falam sobre arte, outras falam sobre som. Geralmente a arte e som está sempre em todas as definições, então ficou definido como música é a arte dos sons para nós, ok? A matéria-prima da música é o som. E o que é som? Som é tudo que ouvimos. O nosso ouvido percebe duas espécies de sons quanto à sua emissão. Sons naturais, emitidos pela natureza, como os trovões, ventos, etc. Sons produzidos, voz ou instrumentos, que serão objeto do nosso estudo. Ok? Os sons produzidos podem ser sons musicais e sons não musicais. Som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares. Som não musical é o ruído, resulta de vibrações sonoras irregulares. Tá? Eu gosto de explicar aqui que existe um período na música que chama dodecafônico. Nesse período, eles começaram a usar chapas de metal para fazer barulho, furadeira, motor, qualquer coisa que fizesse ruído, eles usavam para compor. E no nosso método anterior, nós utilizávamos a definição que som musical é todo som que pode ser grafado, no caso desenhado. Na verdade, é uma combinação dos dois. Por quê? O som não musical, tem um exemplo aqui, a furadeira, por exemplo. Eu posso desenhar ela. Eu posso desenhar um sino, por exemplo, também. Então, eu como compositor, eu quero que nesse trecho da música, alguém soe o sino. Mas, por quanto tempo? Ele fica meio a desejar. Porque eu não posso saber se a pessoa comeu o suficiente, se ela bateu muito forte ou muito fraco naquele momento específico. Então, nós temos no período dodecafônico, onde tinha uma furadeira desenhada, ou a chapinha de metal para o aluno, para o músico fazer o som, mas não saía 100% o que o compositor queria. Já o som musical, ele pode ser grafado. Então, muitos já devem ter visto isso em algum lugar, né? Mas lá na frente nós vamos aprender mais sobre esse assunto, aonde nós temos uma figura
que tem sua altura específica e também seu valor específico. Nós descobrimos isso quando nós lemos a música como um todo, ok? Então, esse pode ser grafado. Se eu escrever isso aqui, acompanhado de umas outras coisinhas, o músico, quando for executar, vai executar aquela nota que o compositor quis, no tamanho que ele quis, na altura que ele quis. Ok? Logo abaixo, eles dizem que os elementos mais importantes da música são 3: melodia, harmonia e ritmo. Inicialmente trataremos do ritmo. Tá? Além dessas, tem dinâmica, tem densidade, tem um monte de coisa, ok? Mas nós vamos falar da melodia, harmonia e ritmo, começando aqui pelo ritmo. Ritmo é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo. Ordenada, ok? Combinando sons curtos, longos e silêncios. O ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem, ok? Para indicar um ritmo uniforme, imagina-se aqui o silêncio representado por uma linha. Esse silêncio será interrompido pelo bater da mão e as interrupções desse silêncio formam pequenas unidades de tempo. Na verdade eu vou estalar aqui porque eu não tenho como bater a palma, né? Mas imaginando um silêncio interrompido a uma certa frequência. Isso se chama ritmo. Por exemplo, a batida do coração, pisca-alerta do carro, escuta o pisca-alerta. Ele fica lá naquele ritmo. O relógio, ele tem um ponteiro batendo e ele faz tum, tum, tum. Nós não escutamos ele aumentar ou diminuir a velocidade, né? O coração, existe uma doença que chama arritmia cardíaca, onde o coração ele sai do ritmo, justamente por isso que chama arritmia. Ele vem batendo tum, 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 ele dá uma palpitada, ele sai fora do ritmo, ok? Então, no caso, nós vamos trabalhar com ritmo. Na música, tudo tem que ser com ritmo, ok? Na página 8, nós vamos ver aqui um gesto que nós vamos utilizar de início para manter o ritmo, ok? O gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando embaixo, no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade, e ter um gesto arredondado na parte superior, conforme mostra a figura abaixo. A pronúncia da sílaba tá deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Então aqui nós temos um desenho, certo? Ele é um elipse, não é um círculo, tá? Onde começa embaixo, aqui em cima seria a metade, ok? Nós temos as setinhas aqui para indicar para que lado que nós vamos. E eu gosto de explicar da seguinte maneira. Imaginem uma estrada, e nessa estrada nós temos o quilômetro 1, depois quilômetro 2 e assim por diante. E eu costumo perguntar, aonde acaba o primeiro quilômetro? A resposta é no começo do segundo, certo? Então, se eu falar, ó, eu estou perdido, eu estou no quilômetro 1, você não vai me procurar depois do quilômetro 2, porque a última placa que eu vi foi o quilômetro 1, ok? É lógico que tem estrada que está subindo, tem estrada que está descendo, nós não vamos entrar nesse mérito. A questão é entender que o primeiro quilômetro acaba quando começa o segundo acaba quando começa o terceiro, ele não acaba no meio, não, ele acaba no começo do próximo, ok? Então aqui para o nosso exercício, todos os nossos sons vai começar embaixo e vai terminar embaixo. Então eu venho aqui, tá, onde começaria o segundo, ok? Nós temos alguns exercícios aí. O primeiro exercício nós temos aí 16 tracinhos, né? Faça com a mão uma série de batidas, tendo cuidado de produzir movimentos regulares, de modo que o espaço entre um som e outro seja do mesmo tamanho. Tentem, quem tiver dificuldade com isso, pode usar um ponteiro de um relógio. Tá, 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 ok? Nesse exercício, eles estão falando para bater com a mão.
Ficou algumas dúvidas na nossa reunião e decidimos aqui que na região cada um faz aquilo que achar melhor. Eu acho adequado dizer tá para cada risquinho desse daí, ok? Assim fica mais fácil de manter o ritmo. Então nós vamos fazer esse exercício assim. Tá, 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 tá. Cada estalo, um novo tá. Ok? No exercício 2, bata o ritmo e cante um som prolongado. Sílaba tá. As batidas devem ser idênticas ao gesto de verificar se uma superfície está quente. Estou tocando embaixo para ver se está quente. Ok? Mas eu estou instalando aqui para facilitar entender onde está o som. Embaixo. Certo? Nesse exercício 2, nós temos 16 risquinhos novamente. E eles estão ligados. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eles estão assim. Agora, subentende-se que a primeira aqui é tá, e as demais, por estarem ligadas, eu não vou falar tá mais, agora eu vou falar a. E assim por diante. Só que, para quem já aprendeu no método anterior, vai ter um preconceito, que é o tá, a. Nós não fazemos mais isso. Por quê? Na verdade, nunca deveria ter sido feito. Porque se um instrumento tem que tocar essas 16, ele vai fazer tá e vai manter. Ele não vai ficar dando pulsinhos no meio, ok? E nós também não. Então, nesse exercício não é para ver quem aguenta mais tempo, não. Mas vamos tentar fazer os 16, tá? Então, aqui não vou fazer os 16 também por causa do tempo de vídeo. Mas a nossa intenção é fazer justamente isso aqui, ó. Tá, sem dar impulsos, só o estalo. Então, nós estamos marcando o nosso ritmo, estamos cantando uma coisa diferente. Qual que é a finalidade disso aqui? É entender que o pulso e o que nós vamos cantar ou tocar são duas coisas diferentes, mas são complementares. Uma complementa a outra, tá? Eu preciso saber o que é um para mim saber que eu tenho que cantar 4. Ok? Eu já vou explicar isso no exercício 3. No exercício 3, diz assim, bata o ritmo e cante a sílaba tá, onde os ritmos estiverem ligados por traços. Atenção para não cantar tá, a, como eu disse, ok? No A do exercício 3, fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu quero dizer, ok? Aqui eu tenho 4 ligado, 4 desligado, 4 ligado, 4 desligado e 4 ligado de novo, né? O que acontece? Eu tenho 4 ligados. Isso quer dizer que eu tenho que cantar 4 pulsos. Mas para mim saber o que é 4 pulsos, eu tenho que saber o que é 1. Aqui é 1, 1, 1, 1. Ok? E para cantar, tá. E acaba aqui embaixo de novo. Certo? Lembra do primeiro quilômetro, do segundo quilômetro. Então nesse exercício faltou mais 4 risquinhos ali, mas tudo bem. A intenção aqui seria o quê? Tá, 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 e acabou, ok? Depois tem um embaixo aí que é 4 ligado, 2 desligado, 4 ligado, 2 desligado, 4 ligado, 2 desligado e 2 ligados. E assim por diante, ok? Façam os exercícios, cada um no seu tempo. No exercício 4, é um exercício aí teórico, né? Mas diz, ligue com traços as palavras aos sons correspondentes.
buzina, violino, martelo, tuba, piano, clarineta, campainha, trombone, motor e furadeira. E no meio tem som musical, som não musical. Faz um risco aí, o que você acha que é musical, o que você acha que não é musical, ok? Na página 9, nós temos propriedades do som. Lembra que eu falei que existem 3 elementos mais importantes da música, que são a melodia, a harmonia e ritmo. O som tem 4 propriedades. As 4 propriedades do som, nós podemos lembrar da tiadita, tá? A tiadita facilita lembrar as palavras, ok? D de duração, I de intensidade, também conhecido como volume, T de timbre e A de altura, ok? Todas essas 4 propriedades do som, elas dizem que, na verdade, é comparado com a verdade e a mentira, tá? Só existe a verdade porque existe a mentira. Se todo mundo falasse a verdade, eu nunca precisaria chegar num lugar e falar assim, ó, não, eu estou falando a verdade. Porque não existiria a mentira, eu não teria por que falar isso, não existiria a palavra verdade. Aqui é a mesma coisa. A duração, existem sons curtos e longos, lembrando dos pauzinhos lá dos primeiros exercícios. Se todos os sons fossem curtos, não precisaria ter duração de som. Seriam todos iguais. Se todos fossem longos, seriam todos iguais. Como tem longos, curtos, médios e assim por diante, nós temos duração. A intensidade é o volume. Nós chamamos de fraco e forte. Também a mesma coisa. Se todos os sons fossem fracos, não haveria intensidade. Se todos fossem fortes, não haveria tampouco. Mas como existem sons fracos e fortes, existe a palavra intensidade, que é para diferenciar os dois, tá? Eu vou pular o timbre por agora, vamos falar de altura. A altura, nós temos grave, médio e agudo, tá? Existe uma percepção errada das pessoas quando dizem na intensidade, por exemplo, vamos aumentar o volume do rádio, vamos abaixar o volume do rádio. Isso está errado. Por quê? O inverso de aumentar é diminuir. O inverso de abaixar é levantar. Intensidade, nós estamos falando em aumentar e diminuir a intensidade ou volume, tá? Na altura, nós usamos a palavra grave e agudo para não confundirmos, ok? Mas imaginamos uma pirâmide e as 5 linhas que nós vamos aprender lá na frente, tá? Quanto mais embaixo, mais grosso vai ser o som. Quanto mais em cima, mais agudo. Ok? Então, por que grosso? Por causa do grave. Grosso e grave começa com GR. Então, grosso e grave vão ser embaixo. Agudo e fino, o que sobrou, vão em cima. Ok? O mais difícil desses 4 é o timbre. Mas porque nós não temos tanto contato com a palavra. Mas nós já estamos cansados de usar essa propriedade do som. O timbre nada mais é do que uma característica própria, uma qualidade de cada som específico. Por exemplo, se nós estivermos com a mãe atrás da parede e a mãe falar alguma coisa, eu vou falar, é minha mãe. Se eu escutar qualquer outra mulher falando, eu vou falar, não é a minha mãe. Eu não sei quem é, mas eu sei que não é minha mãe. O que permite isso? O timbre. Cada voz tem um timbre.
cada instrumento tem um timbre. Por exemplo, se tiver um violino tocando do outro lado da parede, eu sei que é um violino. Se tiver um trompete, eu sei que é um trompete. Pode acontecer, assim como a voz da mãe, pode ser que eu conheça o violino, mas eu não conheço o trompete. Se eu perguntar que instrumento está tocando agora, ah, é um violino. E depois falar que instrumento está tocando agora, ah, não é um violino, eu não sei o que, que é, mas não é um violino, entenderam? Então esse é o timbre. Nós vamos agora dar alguns exemplos, né? Para existir, igual eu falei, da verdade e da mentira. Para existir qualquer um desses, eu preciso existir os extremos, né? Então na duração, por exemplo, se eu tocar uma nota aqui na flauta, e eu perguntar se ela era curta ou longa, vocês vão ver o que eu quero dizer. Essa nota foi uma nota curta ou uma nota longa? Eu não sei, porque eu não tenho outra para parâmetro. Se a minha segunda nota for essa aqui, ó, a primeira foi longa, essa foi curta. Se a minha segunda nota fosse essa daqui, ó, essa aqui seria a longa e a primeira teria sido a curta. Entenderam? Então, antes de eu responder, eu preciso ter as duas. A intensidade é a mesma coisa. Vou tocar fraco, depois vou tocar forte. Viram? Eu tenho fraco e eu tenho forte. Agora, a altura é mais... Num instrumento só, ela fica fácil de identificar, ok? Nós temos aqui, por exemplo, eu vou tocar uma nota grave, ó, e uma aguda. Notaram que uma nota grave e uma nota aguda. Se eu pegar num violino, por exemplo, o violino toca uma nota mais grave que ele pode tocar, ok? E eu perguntar para ele, essa nota é grave, média ou aguda? Ele provavelmente vai falar grave, certo? Só que ele vai estar pensando como violino. Agora, se eu pegar uma tuba, que é um instrumento grande, né? E ele tocar uma nota média, ele sabe que aquela nota é média, que ele consegue tocar notas para cima e notas para baixo daquilo. Só que, quando ele comparar com a nota que o violino tocou, que para o violino era mais grave, a do violino se torna uma nota aguda, comparado com a nota que a tuba tocou. Entenderam? Então sempre tem que ter um parâmetro. E o timbre também. Se todos os instrumentos, se todas as vozes fossem iguais, não haveria a palavra timbre. Então, para identificar essa palavra, eles chamaram de timbre, que é a característica própria de cada som. Ok? Nós temos alguns exercícios aí embaixo, né? Não são muito complexos, na verdade, os 5 nós vamos fazer igual nós fizemos na página anterior. Vamos usar as palavras, os pauzinhos ligados, nós vamos manter ligados. E os que não estão ligados, nós vamos só falar tá, tá, tá. Ok? Depois no 6, repete o mesmo exercício, porém forte. Então ao invés de eu fazer tá, 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 eu vou fazer tá, tá, tá. Isso seria o forte. O 7 eu vou fazer ele com um som fraco, porém mantendo a mesma velocidade, porque às vezes quando pedimos para tocar suave, diminuímos o som e não é necessário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? No exercício 8, nós temos no 8 e no 10, eles são iguais. Eu vou usar o 8A como exemplo aí, tá? Nós vamos ter assim. Ok? O que acontece aqui? O risco forte, o risco grosso vão ser sons fortes e o risco fino vão ser sons suaves, fracos, né? O que eu gosto de explicar aqui? Como na lei de trânsito, imagina, isso aqui eu perguntei para uma criança, tá? Se eu tenho uma placa de 80 aqui, uma placa de 100 aqui, uma placa de 100 aqui, uma placa de 80 aqui
e uma placa de 80 aqui eu tenho que continuar a 80 por hora até a placa de 100 por hora. Na placa de 100 eu continuo a 100. Aqui eu não somo mais 100, eu continuo a 100, porque pode ser que teve uma entrada aqui no meio, né? E é por isso que tem a sinalização ali. Depois, aqui mandou ficar 80, aqui mandou continuar 80, tá? Essa placa aqui poderia não existir. Por exemplo, aqui talvez não fosse necessário, ok? Mas entende-se que aqui eu vou a 80, aqui eu vou a 100 e aqui eu vou 80 até o final. O que eu quero dizer com isso? Aqui é fraco. Eu vou fraco até virar forte. Continuo forte até virar fraco. E vou fraco até o final porque não muda mais, certo? Então aqui vamos fazer assim, ó. Tá, 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 tá. Notaram? Então, no exercício 8 e no 10, vocês farão assim. E o 9 é igual ao 7 que nós já falamos. Vão tocar suave, porém sem alterar a velocidade. Tá? Esse é o primeiro módulo. Espero os irmãos no próximo módulo. Deus abençoe.